Meu nome é Simone Castro, eu sou coordenadora do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalho há alguns anos, trabalhei na implantação da triagem da fibrose cística aqui no nosso estado e eu agradeço muito ao Cristiano pela oportunidade de estar aqui conversando sobre o teste do pezinho, em alusão ao aniversário, o Dia Nacional da Triagem Neonatal em 6 de junho, e a importância da fibrose cística nesse contexto. Respondendo então alguns questionamentos que o Cristiano me passou, o que é o teste do pezinho e quando ele deve ser realizado. Então o teste do pezinho ele consiste na obtenção de gotinhas do calcanhar, gotinhas de sangue do calcanhar dos bebês no período ideal do 3º ao 5º dia de vida. Ele é inegável, ele é uma punção, então causa uma pequena dor, mas a gente tem o entendimento de que essa dor é totalmente superada pela importância do teste e pelo que nós conseguimos obter de informações a partir então desta coleta de sangue. Então ele deve ser realizado do 3º ao 5º dia de vida, porque o grande objetivo do teste do pezinho é o diagnóstico precoce. Então tempo é um fator fundamental em todo o processo da triagem. Nós trabalhamos com a perspectiva de fazer um diagnóstico de doenças congênitas, principalmente do grupo que a gente está falando da rede pública, numa fase assintomática dos nossos bebês. Então, nós conseguimos determinar a presença de uma doença antes do aparecimento dos sintomas clínicos nas nossas crianças. Por que o teste do pezinho, então, é tão importante que seja realizado do 3º ao 5º dia de vida? Como eu comentei, o teste do pezinho é uma soma de tempos. E o primeiro tempo que nós contamos é a idade do bebê no momento da coleta. Nosso grande objetivo, não só no diagnóstico da fibrose cística, é que nós tenhamos o fechamento completo de todas as informações até o 15º dia de vida do nosso bebê. Então, nós temos a idade que o bebê coleta, nós temos depois um tempo de transporte entre esta coleta até a chegada no laboratório que vai realizar esses exames. Nós temos o tempo do laboratório que vai fazer o processamento dessas amostras. E, por fim, nós ainda temos um tempo, se houver uma possibilidade de doença, um indicativo de doença no teste do pezinho, nós temos que trazer rapidamente este bebê para fazer os exames complementares, para fazer uma confirmação diagnóstica. Lembrando que a triagem neonatal ele é um exame de triagem. As informações que nós temos a partir do teste do pezinho, elas não são definitivas, elas precisam ser confirmadas. Muitos resultados são falsos positivos, ou seja, pode dar um teste do pezinho alterado e quando nós vamos fazer os exames confirmatórios, esses exames eles não se confirmam. Então é muito importante que o médico, que as equipes de saúde tenham esse entendimento que nós podemos ter resultados falsos positivos, também não desejamos, mas também podemos ter resultados falsos negativos. Então o teste do pezinho não é definitivo. Se tivermos clínica futuramente, se tivermos outras informações, elas serão extremamente relevantes para serem agregadas ao teste do pezinho, para que a gente consiga fazer realmente um diagnóstico definitivo e completo nos nossos bebês. A importância do teste do pezinho na vida do bebê. Eu coordeno o serviço de referência público do estado do Rio Grande do Sul, onde nós triamos para 6 doenças, e posso afirmar que para essas 6 doenças nós temos habilitação para fazer o diagnóstico e se confirmar esse diagnóstico, então temos exames complementares e também tratar, ou dar condições, dar tratamento, oferecer tratamento para as nossas crianças para o resto da vida. Então a importância é que dependendo da doença que a gente faz o diagnóstico, a gente consegue reverter uma condição, a gente consegue reverter talvez uma situação de óbito, uma situação de retardo mental, e nós conseguimos mudar a condição de vida dessa criança. No caso da fibrose cística, o que nós observamos é que nós conseguimos, através do início muito rápido, muito precoce dos tratamentos,
nós conseguimos impactar na qualidade de vida e provavelmente na sobrevida das nossas crianças. A pergunta, né, que há um desconhecimento da população em relação à importância do teste do pezinho. Com certeza, nós trabalhamos com capacitações permanentes, tanto aqui no nosso município como em todo o estado. Trabalhamos com capacitações com as equipes de saúde, temos contatos com mães através de projetos e realmente ainda existe um desconhecimento da importância e da relevância do teste do pezinho. Acho que é uma questão de educação permanente, é extremamente importante que os serviços de referência, as pessoas que trabalham com triagem neonatal estejam permanentemente capacitando as suas redes. Nós temos uma rotatividade muito grande dos nossos profissionais em relação aos nossos fluxos, em relação às doenças. Então, é importante que tenha uma educação e uma capacitação permanente. É importante que nessas capacitações seja lembrado que a informação do teste do pezinho deve partir desde o pré-natal, não só no momento do nascimento do bebê, mas a sensibilização desta mãe para que ela traga o seu bebê na unidade de saúde do 3º ao 5º dia de vida, a importância, o que é o teste do pezinho, o que ele pode prevenir. Isso acontece já no 1º mês de gestação. Então, no pré-natal, as equipes de saúde elas têm um papel fundamental e muito importante nesta orientação. Na orientação de que a mãe e o bebê a mãe tem o dever de trazer o seu bebê, a mãe, o responsável, enfim, quem puder levar rapidamente na unidade de saúde, e o bebê tem por direito, se este bebê ficar internado, no nosso caso, né, no modelo do Rio Grande do Sul, o teste do pezinho ele é coletado nas unidades de saúde de referência. Em situações em que os bebês ficam internados, a responsabilidade da coleta passa para o hospital. Então é importante que a mãe se aproprie e que ela pergunte se o bebê ficar internado, se coletaram, se foi adequadamente encaminhado para o laboratório, porque isso é um dever e é um direito da nossa população. A pergunta, né, que uma mãe teve um bebê, por exemplo, e não recebeu nenhuma orientação sobre a realização do teste, como devo proceder? Então, como eu comentei, se a mãe foi sensibilizada no seu pré-natal, ela sabe da importância do teste, ela sabe que o seu bebê tem que nascer. Claro que existem outros exames, existem outras situações que o bebê também vai ter que ser submetido, mas ela, sabendo que ela precisa fazer o teste, muitas vezes nós temos a mudança de endereço dessas mães e talvez lá na sua unidade de origem ela tenha sido avisada, ela tenha sido sensibilizada sobre o teste do pezinho, mas após o nascimento ela está numa nova unidade de saúde ou no hospital, não comentaram nada, o que seria uma falha enorme no momento da alta da maternidade, porque deve ser uma das orientações entre as diversas que a mãe recebe, uma das orientações é que ela deve realizar o teste do pezinho na unidade de referência ou na unidade mais próxima da sua casa. Então, ela tendo este conhecimento, ela tem condições de questionar, de exigir que o teste do pezinho seja realizado no seu bebê. Tá? Então, o outro questionamento que surge muito para nós, se precisa fazer na sua unidade de referência. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, claro que se nós organizarmos os nossos territórios e se as mães puderem realizar o seu teste dentro do seu território, é melhor, até para a própria organização da nossa rede de saúde. É melhor porque também nós teremos um acesso mais rápido a esta mãe. No caso de reconvocações, se nós tivermos que chamar este bebê para uma nova coleta, para exames confirmatórios, se é um bebê do seu território, a própria unidade de saúde já conhece a sua comunidade. Mas, se ela estiver fora do seu território, nada impedirá que ela faça o teste do pezinho.
Hoje a orientação é que todas as unidades de saúde elas estão abertas para receber bebês que precisam fazer o teste do 3º ao 5º dia de vida. O papel do teste do pezinho no diagnóstico precoce da fibrose cística. Então, direcionando, posso comentar sobre a experiência do estado do Rio Grande do Sul, específica. Nós estamos triando a fibrose cística desde 2012, então vamos fechar agora 8 anos de triagem de fibrose cística. Tem sido uma caminhada, um crescimento muito bonito, uma adesão, um entendimento de todos os profissionais de saúde, das equipes de saúde, dos médicos ao longo de todo o estado. Então, na verdade, é uma construção constante que a gente vem trabalhando, mas de 2012 para cá, então, nesses 8 anos, nós já tivemos mais de 800 mil bebês triados e já estamos chegando no nosso 100º diagnóstico de fibrose cística. Então já tivemos 100 crianças, né? Na verdade não chegamos em 100 ainda, estamos em 98 crianças que coletaram o teste do pezinho e fizeram o diagnóstico precoce. Também com muito orgulho, nós, além de estarmos triando para fibrose cística, também com muito orgulho, é que nós estamos conseguindo fechar o diagnóstico num tempo médio de 29 dias de vida. Então, no primeiro mês de vida, a criança tem já 2 resultados de tripsina alterado, ela realizou o teste do suor neste período, já realizou o teste do suor, que tem a confirmação, muitas vezes até as 2 amostras confirmatórias, passa por uma consulta com o pneumopediatra no momento da coleta do teste do suor, onde muitas vezes o pediatra, antes do resultado do suor, o pneumopediatra já consegue fazer um diagnóstico clínico, com evidências clínicas, com uma forte suspeita de fibrose cística. E nós já rapidamente estamos encaminhando esta criança, muitas vezes nessa consulta ela já recebe as primeiras orientações e as primeiras medicações, e já estão sendo dados os encaminhamentos para os grandes serviços de referência em fibrose cística aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, como eu comentei, tem sido uma construção, é uma construção muito bonita ao longo desses 8 anos, porque nós conseguimos conquistar a confiança das equipes de saúde. Hoje, todas as equipes do estado do Rio Grande do Sul sabem que nós somos a referência no diagnóstico da fibrose cística. Então, nós recebemos tanto as nossas crianças, que são triadas pela rede pública, mas também a todo momento recebemos crianças que foram triadas em outros serviços, em rede privada, e que são encaminhadas para nós, para os exames confirmatórios. E nós acolhemos todos, temos o entendimento que somos a referência estadual para o diagnóstico, entendemos que não existe público e privado, existe o Sistema Único de Saúde e que nós somos responsáveis por 100% das nossas crianças triadas. Então, tem sido uma caminhada muito bonita, porque também dentro dos hospitais, das UTIs neonatais, o entendimento sobre ilho meconial, sobre dessas associações, fortes associações, também já se torna rotineiro dentro das nossas UTIs, e no momento então que nós temos essas informações, as equipes já ligam para o nosso serviço, já fazem esses comunicados e nós temos condições de desencadear com muita urgência processos rápidos, onde essa criança já entra automaticamente em forte suspeita em investigação de fibrose cística. E o maior orgulho são justamente os números em que a gente vem detectando, que são esses números que no primeiro mês de vida os bebês eles já estão com o diagnóstico fechado. A pergunta, no momento em que tem um teste alterado para fibrose cística, o que a mãe deve fazer? As equipes elas estão muito bem orientadas, porque dentro do nosso serviço, na verdade, a mãe não precisa procurar o médico ou procurar esses exames confirmatórios.
na rede pública, no Serviço de Referência em Triagem Neonatal aqui do estado do Rio Grande do Sul. No momento em que nós temos a primeira tripsina alterada, nós já buscamos a criança para rapidamente coletar uma segunda tripsina. Se temos 2 tripsinas alteradas, nós, o Serviço de Referência, em contato com as equipes, com a saúde da criança, com as equipes de saúde, já trazemos essa criança para a realização do teste do suor, para consulta com o pneumopediatra e para coleta, para o estudo molecular da pesquisa das principais mutações no nosso meio. Então, isso agiliza muito o processo e porque nós buscamos a criança, nós vamos atrás desses bebês junto com as equipes de saúde de uma maneira muito rápida, né? Então, todos esses processos são considerados urgentes e são desencadeados de forma urgente. Como eu comentei, se não foi um bebê nosso, se não foi um bebê triado em rede pública, esta mãe, ela pode conversar com o seu pediatra e nós temos a todo momento recebido contatos de todos os pediatras do estado. É só fazer um contato com o laboratório, com o serviço de referência e nós daremos as orientações de quais são os encaminhamentos para continuar nas investigações e para ou fechar um diagnóstico de fibrose ou para descartar a possibilidade de fibrose cística, né? Como é feito o teste do suor, então, o teste de triagem, o teste do pezinho, então, ele é uma triagem, é um screening, ele não é o exame confirmatório, ele não é o exame definitivo, e o exame confirmatório é o teste do suor. Nós temos, então, no nosso serviço montado o teste do suor, onde a gente oferece para toda a nossa rede e para outros pacientes, né, crianças que talvez não tenham dado uma triagem alterada, mas existem sintomas clínicos importantes e existe uma suspeita clínica. Então, essas crianças também têm sido acolhidas pelo nosso serviço e nós temos realizado o teste do suor nessas crianças. O teste do suor ele não é invasivo, é indolor, onde a gente vai coletar gotículas de suor do bracinho do bebê ou das costinhas do bebê. E a nossa equipe é muito bem treinada também e tem muita prática em realizar o exame. E nós temos, né, um dos questionamentos, existe idade? Nós, neste processo de 2 tripsinas alteradas, nós já estamos automaticamente agendando, como eu falei, então a gente está agendando praticamente os nossos testes do suor ainda dentro do primeiro mês de vida, né? Nós temos restrições para bebês que ainda estão internados, onde primeiro nós desencadeamos os estudos moleculares e quando a criança tiver alta hospitalar e condições, ela virá ao nosso serviço e vai fazer a complementação com o teste do suor. Tá? Então, a idade que a gente realiza, a gente tem realizado ainda dentro do primeiro mês de vida do bebê. Tá? Opinião sobre o teste do pezinho ampliado no sistema de saúde. Claro que nós que trabalhamos com triagem neonatal, nós desejaríamos que, né, gostaríamos de poder oferecer para toda a nossa população não somente 6 doenças, como nós oferecemos, mas talvez 50, né, como a gente vê em países como nos Estados Unidos. Qual é a nossa grande preocupação? Nossa grande preocupação é a maneira como esse teste ampliado ele vai ser ofertado no sistema, no SUS, né, na rede pública. Hoje, para as nossas 6 doenças, a gente consegue garantir o teste do pezinho, os exames confirmatórios, as consultas médicas e a partir da confirmação da doença, nós conseguimos oferecer tratamento por toda a vida para essa criança. Cura, tratamento por toda a vida, né? No caso da fibrose cística, nós conseguimos encaminhar e essa criança entra nos protocolos de tratamento de fibrose cística, né? Então, o nosso grande receio, nós que trabalhamos na rede pública, é que se houver a implantação de um teste ampliado, que ele venha dentro deste mesmo modelo. Se nós pudermos garantir este modelo para mais doenças, perfeito. Claro que somos parceiros e somos torcedores que isso venha a acontecer,
né? Agora, oferecer somente um exame e deixar a mãe totalmente desassistida, né, sem orientação, sem um norte, sem saber, ou até as próprias equipes de saúde, né, para que as equipes resolvam, para que as equipes busquem, eu acho que isso é uma irresponsabilidade. Então eu acho que o teste ampliado, com certeza, como eu comentei, ele é algo até praticamente irreversível, é um crescimento, é importante, é inegável que ele é fundamental que aconteça, mas ele tem que acontecer com responsabilidade, com o compromisso dos nossos gestores de que nós não vamos estar somente oferecendo um exame de laboratório, mas nós vamos estar oferecendo um programa de triagem neonatal. Hoje, quando nós olhamos a fibrose cística, ela, e posso falar pelo estado do Rio Grande do Sul, ela funciona como um programa, né? Então ela começa, como eu disse, ela começa lá no pré-natal, as orientações, isso já é o teste do pezinho. Ela vem, passa por um exame de laboratório, ela passa por busca ativa desta criança, né? Então nós vamos buscar a criança para que ela venha de forma obrigatória continuar concluindo as investigações para o fechamento das doenças. Comentando sobre a questão do teste do suor, o tamanho do Brasil, alguns locais que não conseguem ainda, né, não conseguiram se organizar e não conseguem realizar. Com certeza isso é uma realidade, nós acompanhamos o treinamento, e na época o Ministério da Saúde teve um grande empenho na capacitação, né, de todos os estados para que tivessem condições. O que pode ser feito, né, para mudar? Eu diria uma questão, tanto o teste do suor, como também outros desafios de outras doenças, é vontade política, né? Os nossos gestores darem para a triagem neonatal a importância que ela tem, né? Não entenderem, né? Mas é darem a real importância, darem apoio financeiro, fiscalização, no momento em que os estados estão habilitados e que existe um aporte financeiro para os estados, como que esse dinheiro está sendo utilizado, então alguma forma, né, de fiscalização, mas principalmente a vontade política dos nossos gestores, porque o que nós temos visto é... Por quê? Porque o teste do suor, ele não é um exame, ele é um exame simples, mas ele requer uma metodologia, ele requer prática dos profissionais, conhecimento, prática dos profissionais que estão envolvidos. Então, é importante que os gestores façam esse investimento, né, no espaço físico, no treinamento de profissionais, e também que a gente tenha também o apoio dos gestores, não só para o teste do suor, mas para todas as etapas que envolvem a triagem neonatal. Nós precisamos do apoio dos gestores para realização de capacitação, de material informativo, capacitação de profissionais qualificados de saúde, profissionais qualificados e permanentes, que nós não tenhamos tantas rotatividades. Então eu diria que educação é fundamental e vontade política, vontade de que as coisas aconteçam. Né? E a última pergunta, os profissionais que atuam na realização do teste, se eles recebem. Posso falar pelo Rio Grande do Sul, nós temos programas de capacitação permanente. Claro que gostaríamos muito de poder ter um grupo itinerante que pudesse ir nos 497 municípios do estado, ou pelo menos nas regionais. Ainda não conseguimos chegar nesta excelência, mas de uma forma ou de outra nós temos tentado, né, um programa de capacitação permanente. A próprio setor de busca ativa do nosso serviço, ao entrar em contato com as equipes de saúde, já trabalha com a ideia de uma capacitação, de uma orientação, sempre colocando o laboratório e o serviço aberto para esclarecimento de dúvidas, para resolução de problemas. E, enfim, então, no estado do Rio Grande do Sul,
Na medida das nossas possibilidades, a gente tem ofertado, sim, capacitações para que as equipes de saúde tenham entendimento da importância do teste, da importância da realização do teste no período ideal. As equipes de saúde também são responsáveis pelos processos de transporte, podem, junto aos seus gestores, organizar fluxos adequados para que rapidamente os testes cheguem no laboratório de triagem neonatal. E também que as equipes de saúde entendam o que significa um teste alterado e possam ajudar as famílias, apoiar as famílias. Muitas vezes o primeiro resultado é um impacto, e também a equipe de saúde, nós também sempre comentamos nas nossas orientações, eles são as pessoas mais próximas das mães. A mãe está impactada, recebeu uma notícia de um exame alterado, que pode não ser nada, pode ser um falso positivo. Então, as equipes de saúde, elas têm que estar bem preparadas também para acolher essas famílias, para dar as primeiras explicações, para acalmar as famílias, para dar as primeiras essas orientações, o que fazer, como fazer, enfim. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para nós é realmente um orgulho ver como tem funcionado a fibrose cística no estado do Rio Grande do Sul. E se está funcionando como está, graças a uma rede de apoiadores, de pessoas que são sensíveis, são capacitadas, são qualificadas. Então, todos fazem parte desse processo. Quando eu digo que nós estamos conseguindo fazer o diagnóstico do primeiro mês de vida, não é só o laboratório que está envolvido nisso. Como eu falei, nós temos as equipes de saúde lá no pré-natal trabalhando para que isso aconteça. Nós temos as equipes de saúde coletando adequadamente. Nós temos gestores com entendimento de que é necessário pagar um transporte adequado, pagar um SEDEX para que rapidamente isso chegue no laboratório. Nós temos um laboratório extremamente qualificado para realizar essas análises de forma segura, correta. Temos exames complementares, tivemos o apoio do Estado, temos o apoio do Estado e da Universidade, onde nós conseguimos organizar também estudos moleculares das principais mutações e oferecemos para todos os nossos bebês que estão em investigação a possibilidade de já olhar, de já fazer seus estudos moleculares. E temos equipes médica multiprofissional também, muito capacitada, com um olhar muito experiente e que estão constantemente trabalhando junto ao nosso serviço, mas também com as equipes das UTIs neonatal. Então, o sucesso que a gente tem, e toda vez que a gente faz um diagnóstico muito rápido, é realmente com esse orgulho, né? De ver que essa rede funciona muito bem, está funcionando muito bem. Mesmo num momento de pandemia, como agora a gente está vivendo, nós fizemos em abril 3 diagnósticos muito rápidos, onde nós envolvemos todas essas equipes de saúde e realmente isso nos orgulha bastante. Então, muito obrigada e podem contar com o Estado do Rio Grande do Sul para cada vez mais a gente aperfeiçoar esse serviço tão bonito.